Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 30 de agosto de 2019, e estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido João e do nosso querido Guilherme. Deixamos um abraço carinhoso aos nossos Marcos e Afonso e também a nossa querida Fátima, que hoje não puderam comparecer ao programa. Hoje estudaremos o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro, e também vamos, na segunda parte do programa, estudar o capítulo final da obra Nosso Lar, que é o último capítulo, e o último capítulo intitulado Cidadão Nosso Lar. Não é Cidadão Kane, é Cidadão Nosso Lar. Muito bem. Gostaria também de mandar um abraço ao nosso Bruno Eustáquio, ao nosso Fábio e a Érica, que carinhosamente nos receberam lá em Munique. Também quero deixar um abraço à nossa querida Ana Laisa e ao Lothar, que também lá no interior da Alemanha começam a nos acompanhar. E também mandar um abraço ao nosso Fauzi, né? Nosso Fauzi, que também sempre nos estimula com os seus comentários. Muito bem. A primeira passagem que nós vamos falar relativa ao capítulo Bem-aventurados os que têm o coração puro, encontra-se lá no Sermão do Monte, logo no capítulo 5, logo no comecinho, que é uma das bem-aventuranças. Logo no comecinho das bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados os aflitos, depois bem-aventurados os humildes, e essa é a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm o coração puro. Então diz assim o Mestre: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Olha só, que promessa do Mestre. Então, quem tem puro o coração, verá a Deus. Não é uma promessa qualquer, né? E ele, o Mestre, não faria uma promessa que não pudesse ser cumprida. Me lembro quando você compara na obra Paulo e Estevão, quando você compara o Paulo com o Estevão
desde o início, você já percebe que ele era um espírito puro. Tinha o sentimento puro desde o início, sempre tinha lá, você percebia que o coração dele era repleto de perdão, de tolerância. E quando ele conhece o Evangelho de Jesus, essa pureza então se amplifica. E se amplifica a tal ponto que ele perdoa aquele que foi o algoz do Mestre. E isso nós podemos encontrar lá nos Atos dos Apóstolos, quando o Estevão tem a visão espiritual de Jesus, olhando com os olhos de lamento para o doutor da lei, né, que na época ainda era o rabino, doutor da lei, o Saulo, olhando com olhos de piedade, fez um barulho aqui no estúdio da rádio, então por isso que nós estamos atentos aqui. Estamos atentos aqui e teve um barulho aqui, né? Então por isso que nós tivemos essa interrupção. Mas, como nós dizíamos, então o Estevão, quando conhece o Evangelho do Mestre Jesus, o seu coração, que já era um coração puro, se torna mais amplificado. E nós vamos encontrar lá no Atos dos Apóstolos aquela passagem que Estevão, quando estava prestes a morrer, uma vez que ele foi condenado a morrer lapidado por lapidação, por apedrejamento, ele tem uma visão espiritual do Mestre aproximando-se do então rabino, então doutor da lei Saulo de Tarso, e olhando com olhos de lamento pela infeliz decisão da perseguição do antigo doutor da lei, do então doutor da lei, melhor dizendo, que foi o responsável pela morte do Estevão. E nesse momento, quando Estevão vê essa cena, Jesus olhando com olhos de lamento para o doutor da lei, então Estevão pede: Mestre, não lhe imputes este crime. Olha só que grandeza, né? Mestre, não lhe imputes este crime. E na psicografia do Mestre, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na obra Paulo e Estevão, tem alguns detalhes a mais que são colocados nesse momento. E o Estevão diz: Saulo é bom e generoso. Olha só, já pensou? Uma pessoa está te matando, né? Uma pessoa está com a lança cravando no seu peito, e o Estevão diz: Saulo é bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, defenderá com maior intensidade, né? Vamos dizer assim. Com o mesmo empenho. Com o mesmo empenho. Então, eu nem me lembro direito dessa passagem, porque assim, eu estava chorando tanto todas as vezes que eu li o Paulo Estevão, que, nossa, é muito emocionante essa parte. Meu Deus do céu. Sem dúvida.
só um coração repleto de amor e de perdão é que pode assim proceder, né, João? E então eu fico imaginando que na psicografia do Chico, o Chico, na obra Paulo e Estevão, ele diz que num determinado momento, quando o Saulo se converte ao cristianismo, se converte aos ensinos do Mestre, depois que ele passa 3 anos no deserto, que ele adquire mais conhecimento, mais trabalho e tal, num determinado momento, talvez um pouco antes de escrever as cartas, é isso mesmo, um pouco antes de escrever as cartas, Jesus aparece em espírito para o Paulo de Tarso, agora Paulo de Tarso, e ele diz que a partir de agora Estevão estará mais próximo de você. Mais próximo, lembram disso? Agora Estevão estará mais próximo de você e Estevão saberá traduzir os meus ensinamentos inspirando as suas cartas. E também essa passagem também é muito linda, né, Marcelo? E aí queria ficar como um mentor, assim, né, vamos dizer, do Paulo, né, já, nesse momento já Paulo de Tarso, né, passando todos aqueles sufocos lá que ele ia passar, né, todo aquele testemunho de vida, né, tão maravilhoso, né? Quem não leu Paulo e Estevão, não perca, hein? Pois é, e então, veja bem, né, é essa comparação que nós estamos tentando fazer. O Estevão, já de coração puro, desde o início, desde antes de conhecer o Evangelho do Mestre, e o Saulo, que, venhamos e convenhamos, era um criminoso, porque a gente costuma dizer que Saulo perseguia os cristãos, né? A gente sempre fala isso, né? Saulo perseguia os cristãos. Então dá uma ideia, quando fala que perseguia, então dava uma... Eu estou te falando uma ideia que eu sempre tive, né? Dava a ideia assim, que Saulo corria atrás dos cristãos... Soltava os cachorros atrás. Corria atrás e nunca conseguia chegar, né? Porque ele não conseguiu chegar no Anania, que nas portas de Damasco ele acabou sucumbindo. Não conseguiu por pouco, né? Mas ainda bem que Jesus apareceu. Exatamente, mas ele foi lá para isso. Mas ele era um assassino, ele estava no caminho completamente equivocado e ele faz a grande mudança, né? A grande mudança. E aí sim, aí ele é que passa a ter o coração repleto de perdão, de tolerância, de amor, deixando esse legado maravilhoso através das suas cartas, que até hoje são estudadas, e muitas são estudadas, e quero dizer assim, que muitas apresentam ensinamentos muito, muito profundos, que traduzem os ensinos que vêm da esfera do Cristo. E se vem da esfera do Cristo, evidentemente que o que serviu de mediação foi realmente um espírito muito elevado, que foi o próprio Estevão. Estevão, desencarnado, trabalhou com Saulo. Se Estevão permanecesse encarnado, também trabalharia com Saulo, porque Estevão seria o cunhado de Saulo. Trabalharia na conversão de Saulo, né? Trabalharia na conversão e depois, né? Olha que interessante. E depois juntos, né? Sem dúvida. E que interessante, né? Estevão sendo o mentor espiritual ou o inspirador espiritual do seu algoz. Sensacional, muito lindo. Uma lição de humildade tremenda. Só uma alma de coração puro como Estevão é que poderia agir dessa maneira
E certamente ele, Estevão, teria condições de ver Deus, ver com os olhos espirituais Deus. Pois não? Então, eu estava agora há pouco assistindo uma palestra do Dr. Sérgio Lopes, já assistiu dele? Sérgio Lopes, muito bom, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas. E ele falou, inclusive, que numa tradução do Haroldo, né, puros de coração, na realidade o Haroldo traduz como limpos de coração. Sim. Né? E aí é muito bonito. Depois eu vou passar o link da palestra. Então, é uma palestra bem longa, assim. Quer dizer, eu não sei se é só ele, mas a nossa querida Flávia que me passou, porque eu falei que eu queria. Tem preleção amanhã lá no Jardim Itália. Aí ela falou que tinha uma passagem muito bonita aí nessa palestra do Dr. Sérgio Lopes, mas sensacional. Ele falando, explicando como é que essa questão a questão da tradução, como o Haroldo traduziu os puros de coração como limpos de coração, que a gente precisa, quando Jesus, naquela passagem, né, quando as crianças queriam se aproximar dele, né, isso aí, né, e aí, porque os puros de coração, porque os limpos, porque tem que limpar porque assim, quando a gente nasce, quando crianças, nós confiamos. Ele usa uma imagem muito bonita. Quando a criança vai atravessar a rua, dá a mão para o pai ou para a mãe, ela não fica olhando para ver se vem carro. Por quê? Porque ela confia. É a questão da confiança. E depois, quando a gente cresce, né, a gente precisa, inclusive, ele pede para a gente refletir. Em que momento a gente perdeu a confiança? Em que momento a gente começou a mentir? Em que momento a gente permitiu que outros sentimentos diferentes da pureza inicial, como quando nós chegamos, em que momento nós permitimos que o nosso coração se altere? Então, assim, é muito lindo assim, essa imagem, eu achei muito interessante, né? E muito emocionante, né, essa questão, né, Marcelo? E esse o termo, né, que o Haroldo, né, traduziu como limpo de coração, quer dizer, é limpar esses outros sentimentos, essas outras atitudes, posturas, né, que a gente acaba assumindo com o tempo, né? É muito interessante, né, pra gente refletir. Me permite? Tem uma palestra que eu ouvi outro dia, era do mundo corporativo, né? Mas falava, a pessoa estava dando a palestra, interagindo com o público, ele olha para as pessoas e fala assim: você é casado? Aí a pessoa da plateia fala: sou. Fala assim: você ama sua mulher? Falou: amo. Desde quando? Aí ele parou e falou assim: eu acho que quando eu casei com ela eu já a amava. Tá, mas qual foi o dia que você passou a amar a tua mulher? Que dia que foi? Que dia, que mês e que ano que foi? Aí o cara ficou pensando assim, né? E a conclusão do negócio, assim, o amor é um processo, né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? E era uma palestra de liderança e ele falava assim: liderança também é assim, você não vai num curso de liderança, ganha um diploma e agora você é um líder, né? A liderança também é um processo. Mas trazendo para a nossa conversa aqui, a criança quando nasce e vai se desenvolvendo, ela chega numa festinha e vai brincar com todo mundo, né? Ela vai lá: oi, tudo bem? Meu nome é tal, e vai brincar. A criança dança na frente da gente sem nenhuma vergonha, né? A criança fala as coisas mais puras possíveis e às vezes até pela inocência do falar, né? Ela até magoa porque ela é tão honesta no falar. Às vezes é até chocante, né? Chocante, não é? E realmente você vai vendo que naturalmente ao longo do tempo a criança vai tendo um pouco de vergonha de ir numa festa e falar com outras crianças. Ela vai aos poucos, né, deixando de ter aquela pureza que a gente vê nas crianças pequenininhas, né? Aquela espontaneidade, né? E a gente não ensina isso para as crianças. Ninguém fala assim: olha, não brinca, não vai lá falar com Não, a gente até incentiva, né? Mas é natural, a criança ao se desenvolver vai ficando assim. Parece que vem trazendo já do espírito, né, de várias encarnações. Quando ele vai assumindo mais controle mesmo, parece que vai tendo esse comportamento, não sei. Eu acho que assim, quer dizer, eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro, meu negócio é locomotiva, né? Então assim,
Mas eu acho que existe uma composição esse negócio. Tem essa parte que a gente traz, né, Marcelo? A locomotiva é formada de composição. Mas assim, tem a parte que a gente traz das outras vidas, das nossas experiências, tudo. E tem a parte que é formada no convívio. Por isso essa questão. Ele fala, inclusive, e a palestra lá do Dr. Sérgio Lopes chama-se As Virtudes do Sermão da Montanha. Olha que título bonito, né? As Virtudes do Sermão da Montanha, Dr. Sérgio Lopes. Assistam, que é lindo. Então, aí eu acho que tem essa composição, né, vamos dizer, dessa experiência, porque é muito importante a questão dos pais. A maior responsabilidade dos pais, né, são as crianças, né? Essa é a nossa grande responsabilidade, nós pais, né? Porque nos será cobrado isso aí, né? Então, assim, essa questão do momento, quando eles estão chegando, como é que a gente tem que aceitá-los, como é que a gente tem que aproveitar o momento em que eles são ainda, vamos dizer, se permitem serem moldados, né? E nós amarmos o máximo possível, né? Para que eles possam ser felizes, né? Evangelizá-los da melhor forma, né? Para que eles não sofram, né? Para que sofram o mínimo possível, né? Para que cresçam da melhor forma. Então, assim, eu queria, depois até é legal acompanhar, assistir o Dr. Sérgio Lopes. Ele sim, é psiquiatra lá, bem formado aí na área, e pode nos ajudar. É muito, muito linda a palestra. Legal. Mas é curioso, eu fico de verdade curioso com isso, porque falando da minha filha, por exemplo, que sempre adorou dançar, a gente tem vídeos dela com 3, 4 anos dançando assim, que eu falo assim, gente, que maravilha, né? Não tem a menor vergonha ali e a gente nunca desincentivou, se é que existe essa palavra, que isso acontecesse. Ao contrário, a gente sempre estimulou. E aos poucos ela foi perdendo um pouco retraindo. Foi se retraindo. Então, por exemplo, ela está com 12 anos e ela vai estudar peça de teatro para o colégio escondida no quarto, porque nem vê estudar a peça de teatro, ela não deixa a gente por conta. Então, assim, é uma coisa que é natural. E eu fico curioso de por que isso acontece, né? Então, é legal essa pesquisa, mas assim, por exemplo, tem... porque não somos só nós, os pais, né? Quer dizer, tem todos os amigos da escola, tem, né, o vizinho, tem não sei o quê. E aí, no momento X qualquer, alguma coisa começou a despertar. Aí ele fala, inclusive, ele usa isso, nós aprendemos a mentir. Né? Assim, a hora que ele falou, assim, até eu fui e voltei bastante nesse pedacinho para poder tentar absorver. E aí, assim, usa umas expressões fortes, né? Onde é que a gente aprendeu isso aí? Como é que começou? Onde nós começamos a manchar o nosso coração? Né? Até ele fala assim, será que é com um pai que não deu atenção? Então, mas eu acho que... Será que é com uma mãe que eventualmente fez, sei lá. Sabe? A mentira, o Marcelo é médico, talvez me ajude. Meu pai é médico, quantas vezes eu jantando, tocava o telefone e meu pai falava assim, atende e diz que eu não estou. Porque era hora de jantar, ele estava ali prezando o momento familiar, mas o que ele estava fazendo? Me ensinando a mentir também, né? Não estou reclamando não, mas assim, é natural, às vezes a gente faz uma coisa dessa e vai ensinando a criança. Talvez os pais sim contribuam com isso, né? Não sei. É uma pesquisa interessante, né? Se nós nos recordarmos a definição de alma que se encontra lá em O Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem: a alma é o espírito encarnado. E o que é o espírito encarnado? O que somos nós, né? Porque nós somos espírito encarnado. O espírito é esse ser pensante que habita o corpinho de cada um de nós. E esse ser pensante, por exemplo, quando você dá uma ordem para o seu cérebro fazer uma conta de multiplicação ou de divisão pela cabeça, uma conta simples, né? 9 vezes 7. Então, esse 9 vezes 7 que você 9 vezes 7 já não é tão simples, né, Marcelo? Tem que ser 2 vezes 2, né? Não é. Para quem sabe a tabuada, é simples. Quando você dá essa nota, essa ordem, então, quem que dá essa ordem para o seu cérebro fazer acionar o processo da memória
e achar o resultado 63. Entendeu? Então esse ser pensante é que dá a ordem e que nós chamamos de espírito. Espírito encarnado, espírito interagindo com a matéria. Então nós somos uma interação espírito-matéria quando encarnados. E essa interação, quando nós encarnamos, por exemplo, o espírito reencarnou e está lá acompanhando as divisões celulares do espermatozoide com o óvulo desde o comecinho. Aí, molécula a molécula, o espírito vai se ligando com aquele corpo em formação. Ele vai se ligando, e nessa de se ligar, há um processo há o processo de esquecimento por causa da miniaturização do corpo espiritual. E nesse processo de miniaturização, evidentemente que há uma perda da consciência e nessa perda da consciência ocorre aquilo que chamamos de esquecimento do passado. Aí o espírito, depois que o corpo se desenvolveu lá na gestação, todos os órgãos se formaram, aí teve o parto, a criança nasceu, começaram todos os reflexos para chorar, quem não chora não mama, não é isso? Para fazer xixi, fazer cocô, fazer todas as necessidades fisiológicas e, evidentemente, que a criança começa o seu crescimento psicomotor, dá continuidade a esse crescimento e o espírito, aos poucos, ele vai se assenhoreando da situação em que ele se encontra. E nessa de se assenhorear, ele mantém aquele vínculo com a espiritualidade, vamos dizer assim, com a memória espiritual. Por isso que algumas crianças são capazes de relatar as experiências que elas tiveram em existências passadas. Agora, são todas as crianças que fazem isso? Não são todas as crianças. Agora, quando você vem lá, um pesquisador como Ian Stevenson, que era neuropsiquiatra, e que pesquisou essas crianças, catalogou os casos, as informações foram confirmadas. Evidentemente que trata-se de uma prova científica, de uma prova material da reencarnação. Entendeu? Evidentemente que o tema não é reencarnação aqui, mas o que eu quero dizer é que essas crianças, elas vão se desenvolvendo e elas mantêm esse sentimento de pureza que nós sempre nos sentimos atraídos quando vemos as crianças, né, os menores, até que se dá 7 anos de idade, que é o corte que o pessoal da psicologia fala, entendeu? Primeiro setênio, né, da psicologia. Primeiro setênio, tanto é que tem o ensino Waldorf, né, as escolas Waldorf, que consideram a cada 7 anos, né? Aí então, quando ocorre a chegada nos 7 anos, aí o espírito, aí sim, né? A deusa, não sei se vocês conhecem a deusa, psicóloga, trabalha na TV Mundo Maior, e você teve aula com ela aqui, Leandro? Assisti uma palestra dela. Uma palestra dela, né? Sim. Aqui no Paulo de Tarso. Isso. Tá. Ela é ótima. Essa palestra que você viu aí, só tem uma visão dela. Mas ela também tem um programa, segundas-feiras, um programa que ela sacou muito bem o tema, né? Psicoevangelizando. Olha só que bacana, né? Psicoevangelizando. E é só você colocar no YouTube Psicoevangelizando, e
Informações bem legais. Então, quando ela diz o seguinte, que quando o espírito chega quando completa os 7 anos, aí, agora sim, agora cheguei e ele toma conta da situação. Por isso que aquela pesquisa do Walter Michels, que deu origem àquele teste do marshmallow, né, que ficou conhecido como teste do marshmallow, ele teve o cuidado de fazer antes dos 7 anos, que foi feito para crianças de 4 a 6, 3 a 5, mais ou menos. Entendeu? Então, agora é lógico que no capítulo de hoje, que inclusive nós nem lemos ainda, né, a passagem do Evangelho, não a passagem, não das bem-aventuranças, né, mas aquela passagem que se encontra lá no evangelista Marcos, que é aquele ensinamento maravilhoso, porque Jesus sempre se utilizava das situações vivenciadas, né, como se fosse um teatro, como se ele estivesse fazendo uma encenação, e para deixar o ensinamento. E ele conseguia deixar esse ensinamento, tanto é que nós estamos aqui conversando sobre isso. Apresentaram-lhe, diz o evangelista Marcos, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhas apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, olha só que passagem maravilhosa. Ou seja, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A obra divina no coração do homem. Se nós não buscarmos a obra divina no coração do homem, se nós não buscarmos o reino de aos pais, como foi você ou foi o Guilherme que falou de atravessar a rua? Dr. Sérgio, né? Você citou o Dr. Sérgio, né? Então, quer dizer, é uma figura maravilhosa, porque realmente a criança, tudo bem, está de mão dada com o pai, mas a criança nem olha pro carro, porque tem confiança que o pai ou a mãe vai atravessar com segurança. Total confiança, né, Marcela? Eu achei a imagem muito, muito forte, porque é muito verdadeira. Nós, assim, a gente se lembra, se a gente buscar lá da memória, a gente se lembra de como nós confiávamos nos pais, né? E como os nossos filhos confiavam em nós também, assim. Pegou a mão, acabou. Ali já não tem mais problema. Como até aquela brincadeira. Os pais são os super-heróis deles, né? E isso dá para fazer uma analogia, João e amigos, com aquela definição do poeta. Ai, meu Deus, do poeta. Agora eu não me lembro se é sírio ou se é libanês. Acho que é libanês. Não é Malbataan, é Khalil Gibran. Poeta Khalil Gibran, a definição que ele faz de fé. A fé é o salto no escuro nos braços de Deus. Que a confiança é semelhante, né? Então, quando nós tivermos essa fé, nós estaremos agindo como a criança ao atravessar a rua ao lado dos pais, né? De mãos dadas com os pais. Essa confiança, né? Essa certeza, né? É porque assim, a confiança é uma certeza, né? Assim, por que ela confia? Porque ela tem certeza que está tudo certo.
ali, que não precisa se preocupar. Deu a mão para o pai ou para a mãe para atravessar a rua, acabou, ali está totalmente seguro, né? E aí essa questão muito bonita, essa definição aí do Khalil Gibran, assim, quando a gente tiver certeza, né, de verdade mesmo, certeza, né, da existência de Deus, do amor de Deus, a gente vai dar esse salto aí no escuro. E o Dr. Sérgio também Lopes, lá, essa palestra, estou puxando, que eu assisti agora há pouco, né, e realmente a imagem é muito bonita, né, que ele faz, assim, né, dessa questão, porque esses que somente, como Jesus você acabou de ler aí, Marcelo, somente esses que tiverem puros o coração, ou limpos o coração, né, como na tradução do Haroldo, somente esses que verão a Deus. Porque outros que estiverem... até ele fala assim, nós outros, né, ele usa essa expressão assim, nós outros que nos deixamos poluir, vamos dizer, manchar o coração, enquanto nós não estivermos assim com o coração limpo, puro, desprovido dessas, né, dessas situações, a gente não vai conseguir ver a Deus. Essas impurezas, essas imperfeições. Exatamente. E aí a gente não vai conseguir, né, enxergar, ver a Deus, né? É uma imagem muito bonita, né? Leandro, gostaria de ouvi-lo. Você separou aí alguma coisa, João? Eu estou vendo que o João veio munido aqui de 4 separatas aqui. Gostei de ver, João. Não, só gostaria de lembrar assim que quando a gente fala da pureza de coração, né? Até o item 3 aqui do capítulo 8 me chamou a atenção, que ela é inseparável, né, da simplicidade e da humildade. Então, assim, ela exclui toda a ideia de orgulho e do egoísmo. E realmente a gente fazendo essa analogia das crianças, isso, né, voltando de novo no exemplo das crianças, né? E da fé, digamos assim, inabalável que elas têm, ou da segurança que elas têm em relação aos pais. Nós, né, que temos esse coração duro e ainda somos o homem velho, né, estamos a caminho de nos tornarmos o homem novo, mas ainda temos alguns sentimentos e instintos muito primitivos. Por muitas vezes nós não temos esta fé inabalável, até por questão do nosso instinto de sobrevivência. Deveria ser o contrário, né? Deveríamos manter o nosso instinto de sobrevivência ativo em decorrência da fé inabalável. E é o contrário, né? A gente acaba tomando algumas atitudes insensatas por conta do instinto de sobrevivência que muitas vezes fala mais alto. Queria lembrar um fato interessante, né? Até o Guilherme falou bastante das crianças. Eu me lembrei que esse ano eu fui com a minha família na Festa do Morango, em Monte Alegre do Sul. E chegando lá, estava muito cheio realmente, era um domingo, estava assim... A festa é maior do que a cidade. É maior do que a cidade. Muita gente. Pertinho de Amparo, né? Pertinho de Amparo, uma delícia. Muita gente mesmo. A hora que nós chegamos lá e descemos do carro, a minha filha viu aquele monte de gente, assim, foi automático. A primeira coisa que ela fez, ela agarrou na minha mão. Porque normalmente ela agarra na mão da mãe. Mas ela viu aquele montão de gente automático. E ela não segurou a minha mão. A minha mão o dia todo. Desculpa, ela não soltou a minha mão. O dia todo. Ficou ali segurando. Foi muito engraçado. Aí eu lembrei do exemplo que o Guilherme me deu. Foi muito engraçado. João. Não, até eu ia brincar assim. Não, quando tem muita gente assim, segura na mão do pai. Mas com aquele quantidade de gente, eu tenho que segurar na mão do pai, né? Da mãe, né? Quando tem menos gente, é na mão da mãe. Coisa, brincadeira, mas as mães são sempre referências, né? Que é até bem citado lá a questão de tudo, né? É uma questão visceral essa ligação aí. O Marcelo trabalha bastante com isso, né, Marcelo? Você sabe que eu estou lembrando aqui, que me veio à mente agora, que você falou de que a sua filha não soltou a mão, segurou na mão do pai. Se nós verdadeiramente segurarmos nas mãos de Deus, será, como diz a música, né? Segura na mão de Deus. Será que nós não conseguiríamos nos livrarmos dessas impurezas?
Sem dúvida, né? Sem dúvida. O caminho é esse, né, Marcelo? E essa passagem, deixai que venham a mim as criancinhas, eu acho que vale a pena nós lermos. É uma mensagem curta, assinada por João Evangelista, que certamente assistiu a cena, né? E essa mensagem encontra-se lá nesse capítulo, né, no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem que tem 3 parágrafos. Esses benfeitores espirituais muito adiantados, eles têm uma capacidade de síntese muito grande, e eles relatam uma mensagem com 3, 4 parágrafos, e são de uma profundidade impressionante. Então ele diz assim, no item 18 desse capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o chamamento das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Olha só, deixai que venham a mim. Então você imagina, né, nós lá, quando nós nos encontramos naquelas regiões trevosas, lá, regiões trevosas do nosso íntimo. Nesse momento nós desconhecemos a esperança. Cadê a esperança? Né? E quando nós desconhecemos a esperança, nós nos lembramos do amigo de todas as horas. Porque o Mestre é somente o amigo de todas as horas. E aí sim a gente consegue ouvir lá no nosso íntimo: deixai que venham a mim as crianças. Que no fundo, nesses momentos, somos crianças psicológicas. Somos pessoas, somos espíritos imaturos. E nesse sentido de imaturos, aí sim nós nos assemelhamos às crianças. Nós nos fragilizamos, né, Marcelo, em função dessas imperfeições aí, né? Exato. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o chamamento das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Olha só que atualidade o Evangelho do Mestre, né? Os fracos, os escravizados e os viciosos. Quando muitas vezes caímos em tentação por causa da nossa fraqueza. Quando muitas vezes estamos escravizados pelas coisas materiais, também é uma demonstração do que ocorre na atualidade. Vê como o Evangelho de Jesus é permanentemente atual? Os viciosos, nem se falar, né, dos viciosos. Não, exatamente isso que eu ia falar, exatamente isso aí, quer dizer, através desses vícios, né, aí a gente se permite ser escravizado, né, que a gente, um viciado é um escravo, né? É um fraco. É um escravo daquela situação do vício. São consequências da fraqueza, né? Que é a fraqueza, quando ela se perpetua, ela leva à escravização e leva à viciação, né? Podemos fazer essa classificação, vamos dizer assim. Ele, Jesus, nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela.
Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. É uma pena, né, que esse trecho sempre me chamou muito a atenção, né? Que o João Evangelista considera que todas as mulheres são mães. Olha que interessante. Todas as mulheres são mães. Eu até gostaria que o nosso querido Afonso estivesse aqui hoje, que eu tenho certeza que ele ia dar um pitaco nessa passagem aqui do João Evangelista. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do cristianismo que a seu turno atrairá para ele Jesus, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Ou seja, a fé agora é uma fé raciocinada, é uma fé embasada, né? Nós sabemos porque cremos em Deus, porque cremos na imortalidade da alma, porque cremos na comunicabilidade com os espíritos, porque cremos na reencarnação, porque cremos na pluralidade dos mundos habitados. Então, não é uma fé, não é só acreditar por acreditar. Nós temos embasamento científico, filosófico, ético para assim proceder. Meus bem-amados, continua o João Evangelista, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Quando ele fala aqui está o seu enviado, eu acho, opinião minha, que ele está se referindo ao próprio Kardec. Porque o Kardec que fez, né, elaborou toda essa bagaça. Ele que, né, puxou, colocou todas essas informações juntas. Eu estava lembrando agora que eu já comentei de outras vezes, estou lendo lá a Revista Espírita. Eu vou ficar com esse comentário bastante tempo, porque são 11 livros, ainda estou no terceiro, ainda tem tempo aí pela frente, mas enfim. E aí o trabalho, porque é o Kardec, né? Porque assim, o trabalho que ele faz, como ele vai relatando, a Revista Espírita é muito sensacional. Traz toda a intimidade daquele processo. Inclusive, ainda hoje eu estava lendo, né, o final do ano, eu comecei a ler dezembro de 1860. E aí ele falando, né, que o quanto estava crescendo a quantidade de assinantes, né? E aí ele falava, né, que o pessoal tinha que renovar assinaturas se quisesse, tal, não sei o que, mas assim, que ele estava impressionado. E o que emocionava mais, né, não era nem a questão da quantidade de assinaturas, mas assim, as cartas que ele recebia, né, todo o apoio que ele recebia das pessoas que liam e que se sentiam assim confortadas, consoladas e, vamos dizer,
suas vidas, né? O negócio é muito emocionante ler a revista. Essa parte das cartas, inclusive, até no filme do Kardec a gente vê, né? A montanha de cartas, né, que ele recebe, a dificuldade para dar conta de todas elas, né? E ele fala, assim, lá na revista Espírita, é muito legal, assim, porque a gente, como é que eu vou dizer? A gente se sente lá, né? Eu já comentei você se sente lá na intimidade, porque ele deixava claro ali o que passava pela cabeça dele. E ele sempre pede desculpa porque é humanamente impossível responder a todas, mas ele assim fazia de tudo, quer dizer, dedicou toda uma vida não, um período, né, grande da vida dele, né? E fez um trabalho sensacional, é muito impressionante, e eu recomendo a todos que leiam, assim, Revista Espírita é muito, muito bom. Inclusive muitos dos textos, né, Marcelo? E amigos, muitos dos textos estão aí, né, no Evangelho, porque primeiro passaram pela Revista Espírita. Exatamente. Depois foram compilados lá nas obras. Eu já vi, assim, acompanhando depois que eu comecei a ler, né, a Revista Espírita. E é legal porque ele explica por quê, né? Por que escolheu, tem uns detalhes, né, que ele dá. Ele é muito a racionalidade em pessoa, né? O Kardec é muito racional, é um negócio. E tem uma obra que está sendo feita agora, que é pela Fundação Espírita André Luiz, a mesma que mantém a TV Mundo Maior e a mesma que mantém a Rádio Boa Nova, que o pessoal se uniu, inclusive através de uma, como é que chama? Vaquinha eletrônica, vaquinha virtual, como é que chama? É crowdfunding, né? Como é que é? Crowdfunding. Não necessariamente virtual, né? Crowdfunding. Então, aí esse tal da vaquinha aí, né? Eu não vou falar porque eu vou falar errado aqui. Vou enrolar o inglês aqui. Muito bem. Aí tem um trabalho lá do pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo e ele encontrou, chegou até as mãos dele uma história comprida, né? Que, né, quem tiver disponibilidade tem lá no YouTube, né? Que ele explica como. Mas foi um material que foi arquivado ao longo de 80 anos pelo Canuto de Abreu. Esse Canuto de Abreu, ele foi em 1920, ele foi para a França e ele conheceu as pessoas que conviveram com o Kardec. Ele conheceu o Leon Denis, conheceu Gabriel Delany, conheceu algumas outras pessoas que me fugiu o nome agora, que conviveram com o nosso querido Kardec. E essas pessoas disseram que o Kardec documentou tudo, que tinha uma área lá, um espaço lá na sua casa, que tinha essas inúmeras cartas, que ele recebia de tudo quanto é canto, e que ele escrevia também. Entendeu? Ele escrevia muito. Ele escrevia, mas essas cartas não só foram, mas o que eu entendi é que ele fazia cópia das cartas, entendeu? E esse material é um material assim impressionante. Eles estão na fase de traduzir, eles pegaram lá o pessoal que entende do francês do século XIX, por isso que fizeram a vaquinha, né? Porque custa dinheiro isso. E para digitalizar também custa. E aí eles estão terminando, né? Ou avançando. Estão avançando, melhor dizendo, né? É bem provável que já tenha mais da metade já tenha sido concluído. E tem um vasto material que culminou com a edição de um livro, a publicação de um livro, umas 3 semanas atrás, chamado Autonomia, por esse Paulo Figueiredo. E ele conta toda essa história que eu estou dizendo, entendeu? Que legal. E o que eu ia comentar também, só para a gente encerrar, que a gente vai passar para a segunda hora, que assim, também no livro dos médiuns, depois, porque nos trabalhos das quintas-feiras aqui a gente lia o livro dos médiuns um certo tempo, e eu vi
alguns textos que eu tinha visto lá na Revista Espírita, lá, né? Eu falei, nossa, isso é lá da Revista Espírita, assim, exatamente o texto, assim. Então, assim, eu recomendo muito a leitura, porque nos traz, assim, e depois, igual a gente estava comentando sobre o filme do Kardec, né? E aí você lendo lá a revista, né, a Revista Espírita, né, e assistindo esse filme aí do Kardec, que a gente estava comentando agora há pouco, é muito impressionante ver toda aquela realidade. Olha o que ele enfrentou de dificuldades. É um espírito muito corajoso, muito especial, muito preparado para essa tarefa, porque não era qualquer um, tinha que ser espírito daquela envergadura. Eu acho que era da esfera do Cristo mesmo. E só lembrando que o filme do Kardec já está disponível no Netflix, né? Sem dúvida, bem lembrado. Inclusive na Revista Espírita, só como uma última menção, tem umas crianças com deficiência mental que o Kardec faz a evocação daquele espírito que habitava o corpo do deficiente mental. E nessa evocação, olha só, hein, do espírito encarnado, né, que esperava dormir e fazia a evocação. Aí o espírito portador da deficiência mental, ele se comunicou através do médium, que eu não vou saber qual médium, mas tem passagens na Revista Espírita. E o espírito, ele explica por que ele sofreu, que ele teve essa existência, e ele, fora do corpo, era uma pessoa dotada de razão, dotada de sentimento, como outra qualquer. Não era um deficiente mental. Por isso que quando nós estamos encarnados, existe essa interação espírito-matéria. A limitação, né? Porque o corpo é uma máquina, vamos dizer, numa situação dessa em que você acabou de comentar aí, né? Vamos dizer, o corpo daquela criança, daquela pessoa encarnada, o corpo tem problema, né? E o espírito não consegue, ele tem toda a capacidade, o espírito tem, mas o cérebro, por exemplo, os membros, ou os órgãos, né, não consegue. E aí tem, né, só comentando também, Marcelo, já que você puxou esse negócio aí lá da Revista Espírita, assim, ele sempre puxando, o Kardec sempre puxando a questão, né, para o lado de estudar, né, os fenômenos para esclarecer. É muito impressionante, Guilherme, é muito impressionante, cara. E assim, de todas as formas, né? E aí, inclusive comenta, porque assim, ele foi atacado, igual aparece no filme também, né, muitas vezes, foi atacado inúmeras vezes por jornais do mundo todo, né? Todos que... tentando ridicularizar. Tentando ridicularizar. E aí ele diz o seguinte, aquele que ler os conceitos de uma forma séria, sincera e honesta... E sem oposição sistemática? Sem oposição sistemática, esse não tem como dizer que não acredita. Quer dizer, é muito lógico, e realmente assim, é muito lógico. A hora que ele pega, ele vai mostrando por A mais B, é muito impressionante. E é legal que assim... E que são conceitos válidos até hoje. Todos, não até porque hoje. Foi escrito em 1857. Então, esse é o ponto. Isso assim, que é o mais impressionante. É o mais impressionante. Eu me impressiono demais da conta, porque assim, você pega lá, são 11 livros, cara. Você viu aqui o que o João Evangelista escreveu aqui? Né? Fracos, viciosos, escravizados. E aí a gente... E olha assim, quer dizer, nós, pensando naquilo que você comentou agora há pouco, né? Eu também vi um texto, que eu não lembro agora exatamente como é que foi, mas assim, nós que estamos aqui usando, cada um de nós, e os nossos queridos ouvintes que nos ouvem, mas assim, nós somos espíritos que estamos usando esse corpo agora, né? Mas assim, já usamos outros vários, né? E aí a gente precisa ter essa consciência e precisamos aproveitar essa ferramenta que nós temos. Olha a quantidade de livros, né? Olha a quantidade de informação que tem disponível, né? Inclusive, tem até uma passagem, se você me permite rapidinho, eu vou ler que chegou achei muito legal, chegou pelo famoso WhatsApp,
do grupo porque a gente participa lá do grupo de pais, né? Da aula dos pais na segunda-feira. E deixa eu ver aqui só um segundo. Tem uma aqui. É do Herculano Pires, né? Tem uma frase dele aqui. O Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiums, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Então, assim, a gente precisa estudar, aproveitar esses livros, né, pra gente, já que a gente está aqui encarnado, deu a mão de obra danada para a gente chegar aqui, vamos aproveitar essa oportunidade, né, para a gente mudar, né, mudar o rumo da prosa, né, o rumo da nossa vida, para que a gente seja mais feliz, né, porque a gente está a cada dia construindo nosso futuro, né, assim, Marcelo? Muito bom. Busquemos, pois, o reino de Deus com a confiança das crianças ao atravessar a rua, que seguram nos braços dos pais. E aí, Guilherme, vamos fazer a pausa então? A nossa primeira pausa musical? Vamos. E vamos ouvir, já que estamos falando de crianças, Roberto Carlos com a música A Guerra dos Meninos. Beleza.